Esse vídeo aqui é um vídeo de retratação. Há um tempo atrás eu gravei esse vídeo aqui fazendo uma comparação das Bíblias King James de estudo 1611 e a Bíblia de estudo NAA, Nova Almeida Atualizada. E se vocês observar aqui, ela tem algumas marcações que foi quando eu fiz essa comparação das Bíblias. Quando eu fiz essa comparação e tinha analisado algumas coisas na Bíblia NAA, e eu observei que faltava alguns versículos na tradução Nova Almeida Atualizada. Pesquisei na internet, vi bastante gente falando e comentando, realmente, no caso, reclamando, porque estava faltando ali alguns versículos em relação às Bíblias de equivalência mais formal, mais literal. Alguém fez um comentário no vídeo, falando para mim poder dar uma pesquisada um pouco mais sobre as fontes, as bases das traduções da Bíblia, que eu ia entender um pouco melhor o porquê que estava faltando, então, alguns versículos aqui da Nova Almeida Atualizada. E foi o que eu fiz. Faz um tempo atrás, que eu gravei esse vídeo. Ele teve teve boas visualizações, na verdade. E eu fiz algumas pesquisas, E hoje eu estou aqui gravando esse vídeo novamente, fazendo uma retratação aqui com a tradução da Nova Almeida Atualizada e trazendo aqui para vocês também uma explicação, o porquê que falta, entre aspas, esses versículos nas traduções das Bíblias mais dinâmicas. Por exemplo, na NAA, na NVI, na NVT e na NTLH. Você vai entender. O que acontece? Quando se vai fazer as traduções, eles utilizam alguns manuscritos. Naturalmente, eles utilizam os manuscritos críticos, como para o Antigo Testamento o texto massorético e para o Novo Testamento o texto receptus, que é conhecido como texto recebido. Então, normalmente as Bíblias, tanto de equivalência formal quanto de equivalência dinâmica, elas utilizam a base desses textos críticos, desses manuscritos críticos, tanto massorético como recebido, para fazer a tradução para a nossa linguagem. E aí o que acontece? Eu pesquisando um pouco mais a fundo e fui entender por que falta alguns versículos. A Nova Almeida Atualizada, ela é uma evolução da Almeida Revista e Atualizada, tá? E o que acontece? Quando os tradutores eles foram fazer a tradução para a nossa linguagem de hoje, eles usaram primeiramente o texto massorético, que é para o Antigo Testamento. Já o Novo Testamento, eles não usaram o texto receptus. Eles usaram umas edições de Nessel e Aland. O que acontece? Nessel e Aland, eles utilizaram alguns manuscritos mais antigos, ou seja, mais próximo do original. Para você ter ideia, o texto recebido, ele é mais ou menos do século XII, em média, entre o século XII e o século XV. Nessel e Aland, ele fez uma adição de algumas traduções, para o grego, no caso, e eles estavam baseados em alguns textos alexandrinos e bizantinos e alguns papiros lá do século II, entre o século II e o século IV. E o que acontece? Esses documentos, que são mais próximos do original, eles, na verdade, não tinham alguns versículos. Na verdade, são os massoréticos e os recebidos que fizeram algumas adições. Se você ver, também tem um exemplo aqui que eu marquei, que é lá, depois você dá uma olhada, que é no livro de 1 João, na carta de 1 João, capítulo 5, no verso 7. Você vai ver que aquele versículo ali, ele foi um versículo adicionado devido à tradição medieval entre o século XII e o século XV. Quando eles usaram para fazer ali esse documento do texto recebido, nesse período do século XII até o século XV, eles fizeram algumas adições. Então, na verdade, não é a Bíblia
Nova Almeida Atualizada, que não tem, que retirou alguns versículos e algumas expressões. Na verdade, são as outras traduções que adicionaram. Eles traduziram, fizeram a tradução, porém esses documentos já havia sido adicionado alguns versículos naquele período, na época medieval. Tá bom? Então, só para nós compreendermos aqui essas versões, né, de equivalência dinâmica. Na verdade, a NAA ela nem é de equivalência dinâmica, ela é de equivalência formal, porque ela procura traduzir o mais próximo do original possível, porém ela traz alguns elementos da equivalência dinâmica, que é para deixar o texto mais suave, mais compreensível para nós, deixa mais simples na linguagem de hoje. Então, só para você entender, os versículos, no caso que, entre aspas, haviam sido retirados, na verdade ele não havia sido retirado. Ele é posto nas notas de rodapé e existe uma explicação para isso também. Tá bom? Se você gostou desse vídeo aqui, deixa aí o seu joia, comenta aí, pode fazer o seu comentário, ou se você quiser que eu traga mais algum vídeo relacionado a algum tema específico, pode também deixar aqui nos comentários aqui, que em breve, com a ajuda de Deus, eu vou trazer para vocês também, tá bom? Deus abençoe vocês, espero que esse vídeo tenha ficado claro, que você tenha compreendido, e até o próximo vídeo. Até mais!